caiu a máscara. Bom, tô brincando, nem sei se ele é seu amigo. Mas eu falei. Tô brincando. É que tipo, a galera falar uns nomes, nada a ver, pra ver o que dá. Não, eu falei pra viralizar. Vamos soltar mais nomes, acabou de sair aqui o tweet eu dele gosto no evento Muito tonto esses caras querendo obrigar a volta do Monark. Esse cara aqui que tá falando, o maluco aqui do Pânico, é que ele é bolsominion, né? Marinho, já conversei com ele várias vezes, mas eu, como eu gosto de você, tô conversando, gosto de você. Não, sim. Eu não gosto tenho... de dar e gosto de batata. Não, mas uma coisa é fato, eu não sou Monark, um uma coisa é fato. Eu gosto de política, mas eu não pertenço a grupos políticos. Não tem problema, mas eu também só não, acho o nunca seguinte. tive partido. Salve, swag. Não. Você é homem. Do grupo Você Sim, faz o que você quiser com o seu voto. Todo mundo se inspira em você. Sou amiga tá do tudo certo. Marco, só do Marco. Yes. A gente, esses lobos solitários. Lobos solitários opressores. Pra mim, a mensagem que eu gosto de dar é a seguinte. Quem votar nulo, branco ou não votar vai contribuir para a volta do Lula. Ponto. Essa é a verdade hoje. Porque Ele poderia não votar no Lula, né? O Ele mais pode estar inteligente é o gato. contribuindo pra volta do Bolsonaro também. Quem? Se o cara ia votar no Lula e... Iria no podcast Iria do no Monark se ele te podcast do convidar? Monark, se ele te convidar. Depende. Se eu conseguisse, se eu tivesse com tempo, tudo suave pra ir até lá, iria sim. deixou de votar. A esquerda é mais O Monark tá mais agora, eu acho que ele tá mais lúcido do que antes. militante. Não, a né? esquerda milita melhor. A esquerda teve um desempenho nesse primeiro turno igual ao segundo turno da eleição passada. Entendi. Então eles conseguiram carregar muita gente. E isso me causa espécie, porque o Lula não tem programa de governo, não abriu o programa de governo, não abriu o ministério. A gente sabe que ele está Bolsonaro também não tem. negociando um monte de acordo por fora, com o empresário, com a Globo, com um monte de pessoas prometendo mundos e fundos de grana para esse pessoal. Tudo dinheiro público, tudo dinheiro do nosso imposto, que a gente hoje... Esses Tem liberais não só tiram a autossuficiência nacional, mas também induzem a pessoa a votar, ou vai estar apoiando o lado B. Corrompidos. Liberalismo é aquele negócio, né? O liberal, ele vive no mesmo mundo que o anarcocapitalista também vive. Esses caras, eles... sei lá. O que acontece? Estou roubando dinheiro do meu pai mandando pé de mosca, pé de mosca, Rapaz, pé de para mosca. com isso. Isso aí vai dar merda, irmão. Faça isso não. No BNDES, para pequeno empreendedor, pequeno empresário, isso, Bolsonaro. Tudo que a gente fez em termos de revitalização das estatais, com a volta do Lula, vai cair no colo de gente que já foi presa. Tudo. Revitalização das estatais? O pessoal todo do PT. Secretário, Qual revitalização? diretor financeiro, tesoureiro, presidente, vice-presidente. Esse pessoal já foi tudo capa de jornal de ir para cadeia. Por escândalo de corrupção, fundo de pensão, petrolão, mensalão. Quer dizer, eles não sabem governar de outra forma. É por meio da corrupção. E daí entra naquela velha história de mulher de bandido, né? Você fala, ele mudou, ele tá mais bonitinho. Hoje volta Agora vai ser vai diferente. voltar a chover picanha. E é uma bobagem isso daí. Porque nunca choveu picanha. Nisso aqui ele tá certo. Lógico que não. Deixa eu ver o picanha. Sim. Nossa, essas retóricas estão muito bizarras, aliás, né? Em relação à educação, Tem em que ser relação muito a trouxa, tudo. desculpa, pra acreditar numa barbaridade dessa. Não dá, é Que uma na coisa de época louco. o índice de analfabetismo caiu. Mentira, cara. Só, sei lá, digitar. Saiu vídeo novo do Thiago Lima sobre a série nova Canibal Dahmer. Depois eu vejo aqui, ô Julian. Não, já faz isso que estou sentindo um cheiro horrível na minha casa. Já olhei por todo canto e não tem nada. Não tem sujeira, não tem nada mesmo. O que será? Isso aí é obra do capeta, irmão. Quando começa a feder muito assim, sem ninguém ter cagado, feito alguma coisa, Indiferente é porque do tem Bolsonaro demônios ou Lula pairando ganhar. aí. A Dilma falou uma frase certa uma vez na vida que foi: não importa quem ganhar, vai todo mundo perder. Isso aí. Cara, pela primeira vez eu concordo com a Dilma, ô Valkyria, 100%. Nessa daí ela mandou bem Xandão. mesmo. Ela Concordo com o definiu o nacionalismo, mas Brasil, quando você fala sem de Estado querer. mais forte, esses liberais vêm induzir que isso é socialismo ou comunismo. Mas isso aí é uma coisa totalmente de má fé, né? Porque Estado forte não tem nada a ver com comunismo, socialismo. Isso é coisa pra gente ignorante ou que age por má fé, né? Estado forte é o que os Estados Unidos têm, por exemplo. Que a Inglaterra tem, que a França tem, enfim. Todos esses países têm. O Japão tem. A Alemanha.
A educação, analfabetismo Brasil 2010, você vai ver que era, tipo, 10 vezes pior do que tá. Entendeu? É incrível como os caras ficam martelando a máxima nazista, né? Tipo, uma mentira contada 1000 vezes é só na verdade. E tá acontecendo isso, a gente tá vendo na frente dos nossos olhos. Isso acontecendo todos os dias, a mídia repetindo, jornalistas repetindo coisas sem embasamento nenhum. Quem se abstém desse processo eleitoral contribui para uma... Agora ela vem a máxima de novo, Namorei né? durante quase 2 anos. Ia fazer 30 dias hoje que a gente estava a morar junto. Mas há 3 dias, eu descobri que ela flertava com outros no meme. Se o Lula ganhar, vou fazer churrasco todo final de semana. Vou ir na zona diariamente e vou viver como nunca. Obrigado, Xandão, por tudo mais e 13 neles. Bom, ainda bem que você descobriu a traição na parte do meme ainda, né? No flerte. E não quando ela se consolidou como ato físico. Então você já sai fora já, irmão. Se o Lula ganhar, vou fazer churrasco todo final de semana. Vou na zona diariamente e vou ver como nunca. Obrigado, Xandão, por tudo, mas é 13 neles. Essa ideia dos caras. Esses aí estão vivendo no mundo do Harry Potter. E Magu vai criar o partido SQD. Só quero dinheiro. Ai, meu Super daquela 12 CM de 14 anos Sudoeste treino em CS bom. TMJ. Dale, tamo junto, Black. Brabíssimo, irmão. Mas decidi terminar. Esse ano perdi minha mãe, minha esposa, meu gato e meu cachorro. Foi o pior ano da minha vida. Fiz 21Y recentemente. Suas lives estão me ajudando. Obrigado, Xandão. Algum conselho? Bom, cara, tudo se trata de perspectiva. Enquanto você olhar para esse tipo de situação que te traz dor e achar que isso é uma forma de punição à sua pessoa, você vai sofrer cada vez mais e mais. Você precisa enxergar isso como uma bênção que aconteceu na sua vida. Você tá vendo uma vida de mentira, no que diz respeito ao seu relacionamento, eu tô falando, tá? Você tá vendo uma vida de mentira. Cara, você conseguiu enxergar isso. Antes de se ferrar mais ainda. 2 anos namorando, cara, tranquilo. Você tem 21 anos ainda, irmão. Você é novo. Você tem muita coisa pra fazer ainda, pra estudar, trabalhar, muita coisa pra evoluir e melhorar na sua vida. Isso daí de perder sua mãe, cara, isso daí é uma coisa que é natural na vida. Sua mãe foi dessa pra uma melhor. Todos nós aqui temos um tempo correndo. Ó, tá passando o tempo. A gente morre um pouco. A cada dia que passa, a gente tá morrendo, tá? Não é o contrário. E a morte, ela é libertação. Ela não é o final de. Ela é o final de uma etapa e o início de outra. Ela não é o final de tudo. Entendeu? E fica tranquilo, que bichinho, você arruma outro e vai ser legal. Bicho é assim mesmo na nossa vida. Se você quer ter bicho, você tem que saber que ele vai uma hora morrer. E aí arruma outro. É assim que funciona, cara. Então, não tem do que ficar triste. Use isso agora como um choque de realidade para você evoluir e melhorar. Agora que você tá tendo a oportunidade de redefinir a sua vida. Tá entendendo? E voltar muito melhor. A gente só melhora depois que a gente tem uma queda. Esse que é o lance. Você precisa enxergar isso o quanto antes, tá? Se você for por essa perspectiva que eu tô te passando, não vai ter erro, irmão. Está se repetindo coisas sem embasamento nenhum. Quem se abstém desse processo eleitoral contribui para uma pessoa notoriamente nociva. O Bolsonaro, você pode ter 1 milhão de discordâncias dele, mas não tem escândalo estrutural de corrupção no governo, houve uma revitalização da economia. Respostas de tudo. Ô Tusquim, já vou ver já, irmão, peraí. Em discrepância com todos os países no mundo que hoje enfrentam recessão técnica e inflação, o Brasil não está vivendo isso. Os caras são foda. Graças à agenda econômica do Paulo Guedes, que Bolsonaro... Ai, caralho, mano. É toda hora a mesma coisa, cara. É uma atrás da outra, irmão. Toda hora uma atrás da outra, velho. Os caras mentem na cara dura, bicho. Os caras falam... Os caras realmente ficam reproduzindo toda hora a mesma mentira, cara. Puta que pariu, irmão. Meu Deus, velho. Mas que bosta isso, cara. Eu não me conformo, mano. Eu não me conformo, velho. O mesmo modelo econômico, a história se repetindo pela milésima vez, esse negócio, tudo coisa que é pré-eleitoreira, tudo coisa sendo mantida artificialmente porque a gente tá em período de eleição, e as pessoas
aceitam a mesma narrativa mentirosa, falaciosa de sempre, cara. É incrível isso, irmão. É incrível, velho. Juro que eu não consigo. Cara, a história do país tá aí, pra todo mundo ver os números relacionados à economia. Tá tudo aí, o nível de desemprego, tudo tá aí, cara, tudo. Mas é só a mídia, o governo ficar falando, mentindo, soltando informação assim, ó, vomitando, que as pessoas simplesmente vão reproduzir a mentira. Isso daí, cara, é uma coisa que é verdade. Uma mentira dita 1000 vezes passa a se tornar verdade, cara. Você fica repetindo, mentindo, repetindo. Porra, mano. Tem gente que ainda fala que o Lula é o melhor presidente do Brasil. Que na época dele os números econômicos eram os melhores. Cara, pelo amor de Deus, velho. Eu não me conformo, juro. As pessoas, por isso que eu falo, elas ficam repetindo mentira, ficam repetindo aquilo que governo, que instituição de pesquisa fala e não estudam nada, cara. Elas simplesmente gostam do Bolsonaro e ficam defendendo tudo que nego fala. Isso é incrível, é a mesma coisa o Lula. Nego gosta, tem sei lá que tipo de admiração por um bandido e fica reproduzindo tudo aquilo que falam. Como se fosse uma verdade, não é? Caramba, o modelo econômico é o mesmo. Não mudou nada. Isso tudo é uma situação mantida artificialmente. O governo tá controlando isso. A mesma coisa a gasolina. Mesma merda. Porra! Minha vida é corrida também. Minha mãe tem uma doença que chama esclerose lateral primária. Mas tô na luta tomando veneno e ficando grande pra cima. Ô, humildade, você tá confuso aí, hein, cara? Você tá ajudando sua mãe a se sucumbir mais ainda. Bolsonaro abraçou. Você tem Ministério da Infraestrutura também, né? Fazendo obra. O cara quer falar de infraestrutura, velho. Mentiroso do C4. Olha isso, ó. Olha o que ele tá falando, ó. Que feio isso. Coloca no Daciolo e no Ciro soltando umas verdades. Essa farsa tá difícil de assistir. Não, peraí. Olha isso aqui, ó. Inclusive, sem grana, conseguiu entregar um monte de obra nesses últimos 4 anos. De obra. Cara, isso é dado. O Brasil investe de PIB. Do PIB do Brasil, sabe quanto está sendo investido em infraestrutura? 1,2, 1,3% do PIB. Sendo que era para ser o dobro. No mínimo era para estar sendo investido 3,5% do PIB em infraestrutura. Cara, alguém já conversou com algum caminhoneiro que vive andando pra lá e pra cá? Pra falar como que tá a situação das rodovias, o que acontece? Obrigado, cara, rapaziada. Vou achar de uma verdade, maneira de continuar seguindo em frente. Infraestrutura, mano. Sério mesmo, velho. Por que fica falando isso, cara? Por que se tá... Cara... Infraestrutura, velho. Lugar por aí que nem saneamento básico tem. Boa parte do Brasil não tem nem saneamento básico ainda por aí. Que infraestrutura é essa, irmão? Bolso lutou pela nossa liberdade, contra o lockdown. Ah, parabéns. Lutou contra o lockdown, mas vocês ficaram de lockdown, as empresas fecharam, tudo fechou do mesmo jeito. Bacana. Legal. Ah, ele lutou contra. Tá, mas e aí, o que aconteceu? Todo mundo se fudeu. Ah, tá. Mas bate palma, porque lutou contra. Bacana. Eu fui lá, subi no ringue, lutei contra. Lutei pra caralho, mas você ganhou a luta? Você pegou o cinturão? Não. Eu perdi. Ah. Legal. Lutou contra o lockdown. Bacana. Ano de eleição, eu lutei. Você com preconceito pé de mosca. Puxa vida, hein? Bacana. Comemorem aí a luta contra o lockdown que não virou em porcaria nenhuma. Não deu em nada. Ó, legal. Primeiro lugar, se o cara tá preocupado com lockdown, por que não fechou as fronteiras do Brasil pra não permitir o carnaval, por exemplo? Que pessoas de fora viessem pra vir participar de carnaval. Por que houve carnaval em época de pandemia? Hã? Simples assim. Qual é que foi a atitude concreta? Falam que lutou contra o lockdown. Qual é que foi a atitude concreta que o presidente tomou para brecar isso daí? Qual é que foi a atitude concreta que ele tomou para evitar que mais de 500 mil empresas fossem fechadas por conta do lockdown prolongado? Que luta é essa? Luta é o quê? Discurso? Falar que é contra? Bom, eu posso falar qualquer coisa aqui, que eu sou a favor ou contra de qualquer coisa. O que eu fiz de fato? Supremo que mandou fechar tudo e não o presidente.
Eu sei que fechou por causa do Supremo. E daí que fechou por causa do Supremo? O presidente da República que não tem autoridade, que não tem moral pra ir lá e conversar com o Supremo sobre a situação e deixar ser prejudicada a vida de milhões de pessoas por conta de um lockdown prolongado, isso não é presidente pra mim. Isso não é luta. Isso pra mim, você sabe o que que é? Um fantoche. Pra mim isso é fantoche. Eu sinto uma bela pegada aí de atuação nisso, tá? Porque como eu falo, discurso qualquer um faz. Qualquer um pode falar o que for. Se o cara não toma atitude concreta e não faz isso, e depois fala que é imbrochável, imbrochável do quê? Cadê? Cadê a melhoria, cara? Vocês não sabem o que é melhoria de porra nenhuma. Ó. Vocês não têm noção nenhuma do que é, o que um presidente da República de fato faz. Vocês não sabem nem o que é ser presidente, cara. Vocês acham que ser presidente é isso daí. É subir num palanque e dar discurso, falar coisa bonitinha. Sou contra o lockdown, ninguém vai fazer isso ou aquilo. Juntos lutando por não sei o quê. Deus, pátria e família. Bacana. Yes. Esse cara é contra o lockdown, pô. Bacana. Um presidente que não tem autoridade pra fazer porra nenhuma. Porque tem a família inteira metida em esquema de corrupção. E ele também. Ó. Um presidente que, enquanto era um mísero deputado, roubava dinheiro da gasolina do seu gabinete. Bate palma. Bate palma pro imbrochável. Sabe, tem muita coisa boa acontecendo e o grande problema é esse. Como 90%, 95% da mídia é corrupta, da imprensa, as pessoas elas caem na manchete. É porque eu não gosto do jeito que ele tweetou. Ele o é jeito grosso. que ele fala é feio. E ele... É ridículo o jeito que ele fala. É ridículo. Não é postura de presidente isso daí. Não adianta querer defender, tá? Não adianta querer falar. Não é. É ridículo. Só fala bosta. O Bolsonaro e o Lula, os dois, só falam merda só. Só sabem fazer piada. Só fala bosta. Não é conduta de presidente isso daí. Ele não fala nada demais. Partido Alfa mandou O que o Bolsonaro falou nos últimos 4 anos que é demais? Acabou, porra. Partido você candidato para presidente, o monarco vice-presidente https://youtube.b/sougem81v4. Partido Alfa 2040. Brasil, país onde meme da Rede TV vira presidente. Pois é. Ele é imbrochável pros gados. Sem dúvida, né? Supremo que mandou fechar. Isso eu já li. Vamos lançar nosso partido. Nome é Partido Alfa. Eu ia ser o presidente do partido, você candidato pra presidente, o monarca e o vice-presidente. Ai, caralho. Seria melhor entregar o Brasil para os índios. Pois é, né? Esse né é brabo demais, mano. Mas vocês acreditam que ele dá Copilot agora? Antes não dava, agora dá. Foda. Esse não é foda demais. O cara tá puto que um monte de jornalista desgraçado fica enchendo o saco dele e daí ele vai lá, se destempera porque nunca existiu ativismo judicial como existe hoje no Brasil. É verdade. E daí o cara vai lá e fala, Prendendo porra, meu, a não base aguento eleitoral, mais a isso. base- Chama o cara de canalha e daí agora ele é o vilão. Aí você Não, chama de vilaniza o cara. genocida, Eu acho que pegou nazista, mais fascista. foi pela causa da vacina, né? Ele fala, é uma gripezinha, usa Cara, Covid. mas e daí? todo É mundo uma falava fala. isso. Cara, Qual Cara, nada a ver. Esses caras estão passando. Os caras não estão passando pano. Os caras estão passando detergente e limpando o colo do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, cara. Que é uma fala? Lógico que é uma fala. Ô. Todo mundo sabe que é uma fala, ô, minha filha. O cara não sabe, não tem postura de presidente. O presidente não fala desse jeito. É uma fala, só que é fora do contexto, pra quem tá exercendo o cargo máximo da nação. Não é assim que se trata um assunto desse. é o senhorzinho lá da Globo? Nossa, que bagulho ridículo, na boa. Que vergonha. Eu, como cidadão do Brasil, tenho vergonha de ouvir o Bolsonaro falando. Em várias situações. Dá vergonha, cara.
Vergonha mesmo. Principalmente quando tem mulher ainda. Porque parece que quando tem mulher, o cara ele quer crescer. E eu já vi isso acontecendo fora desse contexto de presidente, essas coisas. Já vi pessoas que quando tem mulher no ambiente, uns caras aí que são uns bosta, que começam a falar umas paradas patéticas. Não sei qual que é o sentido disso. Eu fico envergonhado com isso daí, tá? Isso aí não é... Primeiro que isso daí pra mim não é postura de homem, muito menos de presidente. O Qual? Jairo... Não, não é Jairo. É, porque as retóricas foram mudando, né? De acordo Sim. com os... Aí você prefere o Lula? Não. O Lula, ele é... Né? Nessa parte aqui que eu tô falando, ele é igualzinho o Bolsonaro, só fala bosta também. Não tem postura nenhuma de presidente. interesses da mídia também. Os Então, no prefeitos começo... quiseram fazer carnaval. Exatamente. Então, Aí vem falar do isso- Bolsonaro. Os caras isso quiseram era mais fazer bizarro. carnaval aqui em São Paulo. Eu fui. Era a Aliás, eu odeio hipocrisia. carnaval, mas eu fui. Não, eu não gosto. Só pra... Eu me só pra empolguei. edu- Deixa eu baixar a pressão. O Superman fica ansiosinho falando do Bolsonaro. Não hein? tô nem falando com ele, eu tô falando com o debatedor aqui, ilusório. Desculpa, Monarca. Não. Tá certo, não, tem que ser espontâneo. Porque ficou muito descarada a má intenção da mídia quando ela começou a pivotar essas retóricas, entendeu? De acordo com os interesses do momento. Sim, De sim. acordo com um determinado político que ela estava defendendo. Então, se ela estava contra o Bolsonaro querendo endossar o Dória, ela falava do fica em casa. Sim, né? sim. E, aí, E daí toda tem o aquela- Bolsonaro sem ar. Fazendo Putz, falta de ar. mas que babaquice Aí cortam aquilo, um trecho né? dele Não, e ele ó. tava falando do Mandetta, que tinha instruído as pessoas a só ir no médico quando Pera aí, rapidão, rapaziada. estivesse sentindo falta de ar. Exatamente. Sim, ele Então, não quer tem- dizer, foram E ele recortes nunca de foi trechos. contra a Eu sei, vacina, quando cara. você O tira cara o falar que não contexto Vocês das tomou fizeram a coisas. mesma coisa comigo, eu É. entendo. É, eu bem-vindo. entendo. Eu Sacanagem. entendo o que Bem-vindo. aconteceu. Só que daí passa na Globo, ad eterno. Ad eterno. Sim, que ele é o presidente e Ah, essa é a arma deles. E eles usaram, vão Globo usar e em... intelectuais ungidos. Sim. O Da que me Folha. incomoda mais, né, a mídia, a gente já sabe que tá zoada, já tá corrompida, já tá assim... A gente sim, mas a galera não. A galera não, mas o que me incomoda é ver intelectuais caindo nessa, entendeu? Intelectuais da direita, teoricamente, entrando nessa e endossando esse discurso. O cara fala assim, não, mas pera, tá errado. Você não é o cara que defende as liberdades, você não é o cara que... não, mas o cara... Entendeu? E aí embarca nessa. Isso é o mais preocupante, eu acho. Sabe o que o esgoto bolsonarista fez no dia 7 de setembro? Foi tirar foto com o Piperno, que ninguém teoricamente gosta, que debatia comigo todos os dias na Jovem Pan, porque mesmo sem gostar dele, falava, pô, eu não gosto de você, mas você é um cara legal. E daí você vê retórica de, com todo respeito ao Luiz Felipe Pondé, falando, não, porque o esgoto do bolsonarismo... Você fala, cara, o que é o esgoto do bolsonarismo, cara pálida? Cadê esse esgoto do Bolsonaro? Tem a Jovem Pan, a única empresa de comunicação que tem lá debatedor de direita, debatedor de esquerda, comentaristas, né? A redação mais de esquerda, O cara normal. mostrando as bolas do bolso com a língua. Tá meio que parecendo isso, né, Ryuji? Como qualquer redação no Isso é Brasil. engraçado, todo mundo fala Jovem Pan direita. Cara, não, a redação é majoritariamente esquerdista na Jovem Pan. Mas eles não Assim parecem, como a pelo Getúlio. menos, as Só matérias. você leu o GC. GC, eu não... Já leu o GC? Não, não. A arte da semiótica, meu caro. Ler o GC. Não, são sutilezas. Às vezes eu tô lendo o TP, eu não sou mediadora, mas às vezes eu tô lendo todas e todos. Construção. Esquerda. Ah, é? Quem Entendi, foi? entendi. Claro. Não, e tem a maneira Mas não, como e tá Mas esse cara aqui, ele é gente boa, tudo. Já vi uns programas do Pânico que ele tava participando. É um cara bem informado e tal, tudo. Só que com essa parte aqui que ele fala do governo Bolsonaro, eu discordo totalmente, né? Por isso que eu tô falando aqui, eu não concordo com isso daí, não. Tudo matéria bem. encapsulada. E tá tudo bem. Isso não é um Também. problema. Mas assim, a gente tá falando que é o único que abre espaço pras Que bom duas. que tem a esquerda Mas o ali, que vai senão vira contra Globo, que só todo... tem esquerda e não tem direita, né? Não, eu acho Só que que eu tinha... vira Globo ao contrário, se só tiver direitista lá, né? Na Jovem Pan. Não. Viraria, não Porque tá o virando. compromisso dos conservadores É com a verdade, não é com a militância das pautas Se deles. acontecer alguma né? coisa que eu acho que Com não as é verdade, liberdades. você não vai me ver defender de maneira tão efusiva que nem eu fiz agora. Não, E não é porque eu estou perturbado ou com algum tipo de cegueira ideológica. É porque a gente até agora não apresentou, por exemplo, um fato que eu posso falar, pô, isso daí foi feio, isso daí não foi legal. Mas se tiver, eu vou falar. Agora, também tem uma questão de prioridade. Eu não vou Fala, ficar... Alexandre. Ensina essa molecada aí que Luvinha fica do lado de fora da academia e exercício de dorsal é barra fixa. Força e honra. Força e honra, irmão. Tamo junto. Massagem é nóis. Tudo nosso, irmão. Quem não faz a barra fixa não vai conseguir desenvolver suas costinhas. É isso daí mesmo. Os exercícios old school tem que ser feitos, senão... E, pô, luva, deplorável luvinha, né? Não dá. Como é que é? Tem aquele cara de direita que pega, assim, o jogo, no final do segundo tempo,
tá 1-0 pro adversário, daí o cara vira e fala, não, mas porque o Bolsonaro, e começa a elencar um monte de probleminhas. Então tem senso de proporção que muita gente não tem. Mas você acha que o Bolsonaro só teve probleminhas? Tipo, eu entendo que ele é melhor do que o Lula, tá ligado? Porque o Lula é o cara que literalmente saqueou o Brasil no maior esquema de corrupção da história da América Latina, que quem sabe do mundo. Do mundo. Então, não é um... Ocidental, pelo menos. Tipo, o Lula, na minha visão, é um mafioso histórico. É uma lenda. O Lula é uma lenda da minha visão. É tipo Al Capone, esses caras que vão ser lembrados Nossa, o Al Capone é fichinha perto do Lula. Né? Então, o Bolsonaro é melhor. Mas se a gente olhar pro Brasil do Bolsonaro, ele não é um Brasil moderno e não é um Brasil que tá crescendo ao ponto de competir de igual para igual no mundo geopolítico atual. A gente tá há 4 anos com o Bolsonaro. O PT ficou... Vamos considerar, porque a gente considera que a esquerda... 4 anos com o Bolsonaro. E nesses 4 anos, o que aconteceu com a economia? 0% de crescimento. Algo inédito, que não acontecia, sei lá, quantos anos. Coloca ficou PT e PSDB mesmo. Desde, ficaram 16 anos no poder. Cara, é muito tempo. Imagina, 14, aqui 16, 14, PT Temer, 14, fora FHC, né? Mas agora a gasolina olha, baixou o preço, a inflação é uma deflação, não sei o quê. Pandemia no mundo todo, sanção econômica. Para de ser burro, Mago. Pelo amor de Deus, cara. Para de ser cego pra realidade. Pandemia não tem nada a ver com isso. Vai ver o número de mortos que teve lá fora na pandemia. Vai ver o número de empresas que foram fechadas lá fora. Vai ver como que foi a situação dos países envolvidos em relação à pandemia, cara. Vai ver se mudou a porra do PIB dos países, caralho. Para de ser cego, rapá. Para de ser cego, cara. Para com isso, irmão. Vai ver a situação da China em plena pandemia. Vai ver o que aconteceu lá. Tá? Isso aqui é uma farsa. Para de ser gado de estimação de político, irmão. Para com isso aí, bicho. Isso aí tá te fazendo mal. Eu já tô te falando isso agora, porque lá na frente, quando você quebrar a cara, quando ficar nítido, mais ainda do que já tá que o Bolsonaro é um safado, você vai ficar assim, ó. Cara... Acorda pra realidade, irmão. Tá? Isso aí de pandemia não tem absolutamente nada a ver com o modelo econômico. O problema do Brasil é um problema que tá enraizado. Não foi a pandemia que fez isso, cara. Não é culpa de pandemia nada. Quero que o Bolsonaro se foda. Não, você não quer que o Bolsonaro se foda. Você tá defendendo o governo do cara, certo? Com base em quê? Em nada real. Não é realidade isso daí. A pandemia não tem absolutamente nada a ver com isso. Pode conversar com qualquer economista que for. A pandemia, ela foi um colateral a mais dentro de uma realidade brasileira onde já estava tudo péssimo. Tudo indo de mal a pior já. Só isso, mais nada. Mago e muito mascotinho kkkk. Não, pelo amor de Deus, cara. Você não pode sair defendendo as coisas. Você não pode falar de pandemia se não tem nada a ver. Não é assim que funciona. O Brasil não ficou ruim por causa de pandemia, já tava péssimo. Não tem nada a ver, isso é uma análise básica que você faz da situação. O mínimo que você sabe da história do país, você sabe disso. Não existe. Tá? Não fiquem querendo defender político de estimação seus por conta de pandemia, é isso que eu tô falando. Porque isso daí é perigoso, cara. Mito que vocês tanto gostam, não tem bola pra se impor no cenário internacional. Que impor? Isso aí que mito do quê? Isso é uma vergonha, cara. O Lula é considerado herói nacional e o Bolsonaro é mito nacional. É os dois lados da mesma moeda. O povo é a mesma bosta. Mesma bosta. Pode ficar mais 20 anos que não vai mudar nada. Vai mudar, pra pior. Pra pior. E eu já cantei a bola pra vocês aqui. Independentemente de quem vence as eleições, 2023 vai ser um lixo. E vocês não perdem por esperar. Tá? Vocês vão ver aí o dólar subindo cada vez mais, se mantendo lá no alto, como já tá sendo mantido. Uau, Paulo Guedes, brabíssimo. Vai ver como que tá o dólar. Vai ver a dolarização do nosso país, como é que tá. Então, esperem. Ih, falta 2 meses pra acabar o ano aí, ó. Espera rodar o ano, acabar essas porra de eleição. Vocês vão ver o que vai acontecer ano que vem. Aí a gente vai trocando ideia. Porque ano que vem a gente vai estar aqui conversando sobre as mesmas coisas, né? Num cenário que vai, infelizmente, estar pior ainda. Então, o tempo é o melhor remédio. Ele mostra.
Lula, desculpa, FHC. Esquerda ainda. Teatro das Tesouras, nem sabe que tá todo mundo junto, mas, cara, não dá, o sistema, a nossa burocracia não permita que nenhum milagre seja feito em 4 anos, ainda mais no mandato, né, onde a gente teve 2 anos de fica em casa, né, de pandemia, imagina, fora as questões globais, né, guerra na Ucrânia e tal. Cara, Você tem que se colocar no lugar humanamente dele. impossível. Todo mundo que se colocar no lugar do Bolsonaro vai entender o que aconteceu nesses últimos 4 anos e não deixa de votar nele por causa disso. Nunca. Porque você tem... É um cara que... Júlia como SBF mandou R$5. Eu me coloco no lugar do Bolsonaro e só chego a uma Mulheres única também conclusão. devem fazer Eu barra faria fixa tudo para totalmente evoluir diferente. costas. Pode Ou me seria dar mais feliz para os homens aniversário, MS Daniel. Xanão, mulheres também devem fazer barra fixa para evoluir costas? Pode fazer, sim. Pode fazer, sim. Ou seria mais para os homens? Não, pode fazer, Júlia. Tranquila, tá? Pode fazer remada Xandão também. recomendou globalização versus nacionalismo e aparentemente metade não leu e nem entendeu o conceito oral. Tá difícil. Pois é, mas o que adianta eu recomendar as paradas se nego não lê? É o simples. Se já tivessem lido as paradas que eu já falei pra ler, ninguém estaria falando essas merdas aqui. Porque é nítido que vocês não compreendem, cara, o que acontece no Brasil. Vocês não vão atrás da informação. Eu já falei pra vocês aqui. E não é nem só falar. Eu mostro, meu Deus, cara, a gente vê vídeos aí, já vimos vários do Dr. Enéas falando sobre isso, sobre toda essa patifaria. Isso é uma fraude. O país não tá melhorando em porcaria nenhuma, tá? É uma questiúncula aqui, outra ali, um esparadrapozinho ali, outro aqui, pra quê? Pra desviar a atenção das pessoas. É pro gado, isso é coisa pra agradar gado. Para, cara, não tem como, tá? Não tem como o país melhorar se está sendo mantido o mesmo modelo econômico desde a época do Fernando Collor, aprimorado pelo Fernando Henrique e seguido à risca por todos os outros presidentes que se elegeram. Pelo amor de Deus, cara. Enquanto vocês não entenderem o que é o modelo econômico, que eu já cansei de falar aqui pra vocês, vocês não vão ter percepção real das coisas. Vocês vão achar que o problema do Brasil é isso aqui, ó, é corrupçãozinha daqui, corrupçãozinha dali. Isso é só um efeito colateral. Isso é um sintoma, não é a doença. Nunca na história do nosso país teve um político, cargo majoritário, presidente da República, que comprou a briga contra a Globo. Me fala um. Eu não sei. Não teve. Brizola não comprou porcaria de briga nenhuma. Teve. Então, você pegou o maior player do mercado e falou: não vou abrir BNDES para você, a verba da Secom, ó, eu vou, dos 4,5 bi que tem, eu vou só usar 400. Vou enxugar essa porcaria aqui. Então você secou a fonte desse pessoal. Aí você vai e começa a empurrar uma agenda contra o sistema. Estatal, eu não vou ficar dando estatal para político fazer o que quiser. Vamos revitalizar, Guedes. Vamos profissionalizar. Dizem que a Eletrobras não foi uma boa privatização. Foi uma ótima privatização. Toda privatização é boa, Pô. cara. Esses caras. Isso aqui é formidável que eles estão falando, cara. Esses liberais, sério, eu fico... É isso aqui que me causa riso hoje em dia, não é mais ficar vendo Jojo Todinho, essas coisas aí, não tem graça pra mim. Isso aqui tem graça pra mim. Que eu ouvi um liberal falando isso, por mais que eu já sei que ele vai falar, isso é incrível. Tipo, olha a cara deles, velho. Eu vejo na expressão facial dessa moça que nem ela bota fé no que ela fala. É uma parada que, assim, não consigo documentar exatamente por que fala assim, mas é uma coisa esquisita, velho. Não sei se a pessoa fala de propósito, Quem colocou essa mulher aí? Sei lá, cara. Eu não sei quem que é essa moça aí. E não me interessa também. Eu tô falando do que ela tá propagando, esse conteúdo aí, que toda privatização é boa. Essa moça, ela vive num mundo do... Não sei em qual mundo essas pessoas. Não é a moça, é liberal. Tô falando dos liberais, tá? O rapaz do lado também, mesma coisa. Sinceramente, Eletrobras, privatização boa, um setor altamente estratégico, sendo dominado pela iniciativa privada, que vai sugar o setor até a última gota e que se foda a porra da sociedade. Ah, mas o Estado dá prejuízo, vai tomar... deixa eu ficar quieto. Não importa, tá? Se o Estado está fazendo errado, basta corrigir isso.
Não significa que tirando da mão do Estado e jogando na iniciativa privada, o que não existe. Nenhum país desenvolvido do mundo privatiza um setor como esse. Vai lá nos Estados Unidos querer privatizar, vai na Alemanha, vai na Inglaterra, vai lá privatizar um setor estratégico como esse. Isso não existe, é só aqui no Brasil que é essa putaria aí de entreguismo, tá? Quanta imbecilidade, cara. Quanta falta de leitura, mano. Quanta falta de... Olha, de verdade. Meu Deus, velho. A própria história mostra aí o que aconteceram com as estatais depois de privatizadas. A gente tá sofrendo o maior dessangramento do mundo. A Vale do Rio Doce foi privatizada. Uzi Minas privatizada. Toda, siderúrgica, tudo privatizado. Estão privatizando tudo. Qual é que foi a melhora de 1980 até 2022 através desse mesmo modelo de privatizações e alta taxa de juros, pagando essas dívidas colossais para os banqueiros? Me fala! O que a gente ganhou com isso? A não ser uma dívida pública que já chegou na casa dos 7 trilhões. Qual é a modernização que o país sofreu? Qual é que foi a melhora na indústria, no poder de compra do salário mínimo, no trabalho, no emprego, na saúde, na educação? Escolham qualquer setor da sociedade. O que melhorou em 40 anos? Com esse modelo neoliberal sendo aplicado, a não ser a desgraça completa, que é o que aconteceu na Argentina, no Chile, nessa porra toda. Os exemplos estão aí. Não sou eu que tô falando, cara. O mesmo modelo econômico. Tá? Por que defendem uma merda que não funciona? Por que defender uma coisa que os países desenvolvidos não fazem? Qual é o significado disso, cara? O governo colocou não. quantos bi pra Toda dentro? não. Acho que foram 40 bi. Vou dar um exemplo de privatização. Não, peraí, calma lá. O governo colocou 40 bi da Petrobras, da Eletrobras, Como assim colocou? no caixa. 40 bilhões de reais. Mas- Como que não foi bem sucedida? Mas é tipo, a privatização, se ela é boa ou não depende só da quantidade de grana que a gente recebe. Cara, Mas aí você vai cair no papo de qualquer esquerdista. Você já valia entrou 400, não valia 40. Não tô falando nem em Papo de esquerdista, meu Deus. matéria de dinheiro. Não, Eu tô não, mas o falando- sistema, a forma como funciona a coisa internamente é completamente diferente. Não dá pra comparar. Eu já fui funcionária pública, eu já trabalhei no setor privado, no público, Cara, não dá pra você comparar a má vontade de um funcionário público, e eu generalizo sim, porque, tipo, eu vi como funciona o rolê, do sistema privado. Não dá. É outra forma. O sistema público não te incentiva a ser um bom funcionário. Independentemente do cargo que você exerça, né, dentro da hierarquia. Entendo. Então, isso por si só já é uma grande desculpa para você querer que privatize. Ah, sim, bom pra caramba. E daí vem a iniciativa privada, na sua cabeça tudo são as mil maravilhas. O cara que privatiza, ele só quer saber de lucro, ele vai sugar os trabalhadores, vai criar uma competição absurda entre eles pra melhorar a competição ali dentro, pra que a empresa funcione. E a sociedade, o que ela tá ganhando com isso aí? Pra quem que tá indo o dinheiro? Pra sociedade, isso tá sendo repassado e tá desenvolvendo o nosso parque industrial? Ou isso tá indo pro bolso de alguém? Onde que tá a melhoria nisso daí? Qual é a ideia disso? Me fala. Sou eu que tô falando? Não. Tá tudo sendo privatizado aí. Qual é a melhoria? Qual é a geração de empregos que está funcionando? Qual é a renda que tá aumentando de cada brasileiro que tem família? O poder de compra tá aumentando? A demanda tá aumentando? Estamos produzindo? Estamos consumindo? Nosso dinheiro tem poder de compra? Nossa economia está menos dolarizada? A pobreza tá aumentando ou diminuindo? A educação tá melhorando ou piorando? A saúde melhora ou piora? Estão privatizando, estão entregando. Privatiza aqui, privatiza ali, paga juros aqui, paga juros ali. Cadê? Cadê o Brasil? Cadê? Ah, pelo amor de Deus, cara. Por favor, que conversa pra boi dormir, velho. Tá, vai. Essa molecada aí, talvez da faixa etária de 10 a 17, 18, 19 anos, que são tudo uns energúmenos, eles podem acreditar nisso daí, nesse papinho de liberal. Mas pra cima do Xandão não dá, né? Porque Não, assim, se der errado, tchau, lindo, você vai. E outra, ele Não, mas eu não- conseguiu... mas Se é que- você fez merda, tchau. É que eu não tô falando contra a privatização aqui. Eu tô falando o seguinte: existe privatizações e privatizações. Existe a maneira certa de você privatizar um ativo do Estado. E existe a maneira errada. O problema é o cara ser a favor do lucro? Não, é uma maravilha. Você ter uma estatal estratégica nas mãos de um metacapitalista que só quer dinheiro.
Claro que ele só quer dinheiro. Ele tá privatizando pra isso, pra gerar lucro. E não pra aumentar, pra trazer benefícios à sociedade, às pessoas do seu país. Uau! Nossa, que coisa, né? Que maravilha. Hã? Muito bom mesmo, viu, cara? Realmente. Sim, se ele Sim, mas aí quisesse privatizar você tá de caindo qualquer na jeito, agenda teria do privatizado. MBL. A agenda do MBL é, eles tiveram que fazer concessões, penduricalhos, colocaram penduricalhos no processo de privatização. É ruim? Cara, É uma bosta. a teoria política da real política, né, da política nossa, de carne e osso, são diferentes. Você quer governar, você quer privatizar, você vai ter que fazer, sim, algumas concessões. Vai doer? Vai. Mas você tinha Rodrigo Maia jogando contra. Você tinha um monte de gente jogando contra no Congresso. Aí você tem os tribunais jogando contra Já também. Carnobite E a de mídia jogando Cercap contra. é E o utopia TCU infantil. jogando contra. Você fala, TCU é um órgão técnico. Uma ova. Imagina. Uma ova. Totalmente politizado. Com várias indicações Super, de petista. Essa mulher é lunática. Minha mãe é funcionária pública e acorda às 5 da manhã pra trampar. Cara, isso aqui é a visão. Cara, isso aqui a gente tem que entender o contexto. São dois liberais aqui que a gente tem falando. Liberal e ANCAP é a mesma coisa. É o Esse mundo que papinho nunca parecia existiu. eu quando tinha 13 anos Simples. e reproduzia tudo que o Nando Moura falava. Esses dois juntos não dão neurônio inteiro. São Cirrose. pessoas que falam e as outras saem reproduzindo. Que nem a Valkyria tá falando aí. A gente tem, as pessoas O Paulo reproduzem Guedes mesmo. quer vender até as praias. Vender tudo. Quer vender tudo. Só isso, só. Aí você vai lá, você estuda, por exemplo, como que os Estados Unidos se desenvolveu, como que a Alemanha se desenvolveu, como que a China fez pra se desenvolver, tá? Cara, é simplesmente o oposto do que o Brasil faz. A história do mundo, mais especificamente a história de todos os países hoje que são potência, que tem uma qualidade de vida muito melhor que a nossa, um parque industrial ativado muito melhor que o nosso, eles fizeram exatamente o oposto do que nós fizemos. Para esses países hoje, é muito favorável incentivar-nos, nós aqui do Brasil, a privatizar tudo. Porque, claro, eles sugam, eles esticam o tentáculo deles aqui, sugam o que é bom para eles, criam as tecnologias lá fora, constroem lá fora, aumentam o potencial da indústria lá fora, e a gente aqui fica com o quê? Com migalhas. A gente paga de novo para receber o produto que é feito lá fora, melhorando lá o convívio social lá, porque a sociedade consome, tem dinheiro, tem emprego, tem indústria, e aqui o que a gente faz? O Brasil compra pelo preço que eles querem, tá? Mesma coisa que aconteceu com a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, ela tem um patrimônio incalculável. Começando inicialmente por 1 trilhão, ela foi privatizada por 3 bilhões. 3 bilhões! 3 bilhões! Isso daí não paga 1 hora que a gente paga de juros hoje da nossa dívida pública. 1 hora. Muito menos. 3 bilhões. Isso daí não paga 15 minutos do que o Brasil tá perdendo para pagar juros de dívida, tá? Ela não foi privatizada, ela foi entregue. Toma aqui, ó. Fernando Henrique Cardoso foi lá e entregou. Pum. Pra quem? Pro George Soros. Um metacapitalista. O cara manda pra onde vai o minério, por qual preço vai, a política financeira da Vale, quem manda é o dono lá. Aí eu te pergunto, o que a sociedade brasileira ganhou com isso? Você vê o Brasil injetando capital e podendo construir aqui os próprios recursos Segue um para vender lá caminho fora? largo de privatizar, Você vê o Brasil que pode o construindo desenvolvimento qualquer nacional, coisa que ao seja, invés de qualquer realizar tipo de reformas nas patente, estatais, alguma investir coisa, alguma na indústria. tecnologia, nada. Brasil não constrói nada. A dívida pública aumenta, já tá na casa dos 7 trilhões, tudo sendo privatizado, os tentáculos do povo que fica lá fora do nosso país estão aqui dentro e vai sugando, drenando o país. É um parasita, vai drenando, drenando. E tá aí o resultado, ó. Isso já acontece desde 1980, tá? Tá aí o resultado. O país sendo esfacelado. O que é um metacapitalista? É, tipo George Soros. São esses caras que têm um acúmulo de capital. Essa expressão metacapitalista ainda é uma expressão até esdrúxula, mas é só pra tentar representar a figura. São esses caras aí multibilionários que têm poder de influência nos países porque compram a cabeça das pessoas e corrompem o sistema através de propaganda, através de ONGs, através de instituições que são criadas aqui. Eles esticam o tentáculo deles aqui e sugam tudo que é do povo, porque eles são agentes do sistema.
petista lá dentro também. Então, quando você tem que enfrentar esse aparato, assim, a maioria das pessoas desiste. Tem muita gente que, se tivesse sido eleita que nem o Bolsonaro, teria renunciado já. É muita dor de cabeça. Deve ser estressante pra Você caralho. imagina, o cara não é corrupto, recebe um salário de 20 pau, 25 pau por mês. Pra aguentar isso, Não parece pagar bem é mesmo, não. difamação diária. Fora que querem por prender minuto o cara, de difamação. né? Sim. Então, quer dizer, acaba com a e aqui eu não saúde tô do querendo. cara. Eu não quero que fique parecendo que. O Marco Antônio é Souza ultra-bolsonarista. mandou R$5. Não, eu tô defendendo. Um país desse tamanho com tantas riquezas naturais e entre outras ter que depende de importação. E o gado não vê isso. Tempos difíceis Cara! nos aguarda. Ô Luiz, o Brasil, a gente tem um potencial aqui no setor agro enorme. O Brasil já é referência nesse setor fazendo o mínimo. Nós importamos da Rússia 80% dos insumos. Tudo coisa que a gente tem aqui. Nós importamos 80% dos insumos pro agro. Cara, vocês têm noção do que isso representa pro nosso país? Cara, Brasil importa tudo, até máscara pra Covid, na época da pandemia. Até máscara. Vocês têm noção do que é isso? Isso é ridículo, irmão. Uma pessoa que tá fazendo o que é certo e ela tem que fazer concessão. Se você se coloca no lugar dele, você não ia conseguir ou jogar o jogo ou fazer um centésimo do que ele fez. Tudo bem, mas Mas isso que a gente não tá nem entrando no âmbito que também deveria Por ser isso que eu tiro o chapéu muito caro pelo que pra conseguiu gente. ser feito, mesmo com guerra e mesmo com pandemia. Mas a gente sempre Esse bate é o ponto. no âmbito econômico, sem dúvida nenhuma, assim, pra mim é uma não discussão o quão o Guedes foi genial.